aqueles que assistiam o Sermão do Monte, na continuação do Sal da Terra, que é aquilo que nós vimos na última semana, quando Jesus diz que somos sal da terra, e o que Ele espera de nós é que nós possamos temperar os ambientes pelos quais passamos, e que todo crente que não é o sal, né, ou todo, aumenta um pouquinho para mim, por favor, todo crente que ele se torna insípido, sem sabor, ele será pisado pelos homens, e que nós não devemos ser esse tipo de crente, né, que não transmite, que não tempera os lugares por onde passam. Foi o que vimos na semana passada, e no dia de hoje nós iremos ver a continuação daquilo que Cristo diz sobre ser o sal da terra, que é justamente ser a luz do mundo. Jesus agora, nessa etapa que nós vamos ler daqui a pouco, ele começa a conclusão, não do Sermão do Monte, porque ele vai até o final do capítulo 6, mas ele termina essa conclusão dessa cartilha de como o cristão deve se portar perante o seu próximo e perante a sociedade. Nós vimos na semana passada, e eu quero repetir isso, que o cristianismo é uma religião que não há como viver de forma solo, né? Não tem como eu ser cristão e viver isolado na minha casa, assim como os monges fazem, assim como as freiras fazem, por exemplo, que elas vivem no seu convento. O cristianismo, é impossível você ser cristão e viver solo. Eu sou cristão, mas eu vivo na minha casa, não converso com ninguém, não vivo com ninguém, todo mundo para mim tem que estar distante, porque eu não suporto pessoas, portanto, cada um fica no seu lado. Portanto, mesmo que você seja um pouco antissocial, como eu, por exemplo, sou antissocial, não há como nós ficarmos isolados na nossa casa, sairmos só para fazer aquilo que queremos fazer e conviver só com pessoas que queremos conviver. Então, o cristianismo é impossível que seja vivido de forma solo, de forma sozinho. Então, portanto, nós vamos conviver com essas pessoas, portanto, nós devemos não só temperá-las com sal, que somos da terra, mas também clarear, mas também sermos a luz do mundo. Durante todo o capítulo 5 do sermão, o início do sermão, até o versículo 12, Jesus trata de vários aspectos relacionais, como mansidão, como domínio próprio, como amor ao próximo, como caridade. Jesus trata de todos esses aspectos. E agora, no versículo 14, ele vai dar o que nós podemos chamar de checkmate. É a finalização de tudo aquilo que ele disse nos versículos passados, porém, nos deixando sem escolha. O que Jesus vai fazer agora aqui não é uma opção. Na verdade, tudo aquilo que Jesus disse durante o capítulo 5 não é uma opção. Mas agora ele vai dar um checkmate em tudo. E vai dizer o que de fato o cristão deve ser e o que de fato o cristão deve fazer. Acompanhe comigo aí no versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 de Mateus. Jesus diz assim, começa dizendo assim, mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Ele começa dizendo assim: vocês são a luz do mundo. A primeira coisa que Jesus faz, ele dá uma referência, não daquilo que nós queremos, não uma sugestão daquilo que nós podemos ser, mas ele começa dando uma referência do que o cristão é. E ele começa dizendo, vocês são. Jesus não dá uma opção, ele não dá uma escolha do tipo, se vocês quiserem ser, vocês podem ser. Se vocês acharem que é lícito ser, vocês podem ser. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo que todo cristão, que todo aquele que nasceu de novo, ele deve ser a luz do mundo. Não é uma opção para o cristão. Depois que você nasceu de novo, depois que você entregou a sua vida a Cristo, depois que você entendeu que você foi comprado na cruz do Calvário com o sangue de Cristo, não há uma opção. Eu vou ser ou não luz do mundo. Não há como ficarmos em cima do muro dizendo, eu acho que eu quero ser luz do mundo, ou eu acho que eu não quero ser luz do mundo. Quando nós convertemos, nós recebemos de Deus essa ordenança. Assim como por exemplo, o ide, em Mateus 28, é uma ordenança, portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é uma opção. Assim também, o que Jesus está dizendo agora não é uma opção. Nenhum cristão que nasceu de novo pode dizer, eu não sei se eu quero ser luz do mundo.
Eu não acho que eu devo ser luz do mundo. Não há essa opção. Não há essa opção. Quando você nasceu de novo, você recebe de Deus essa prerrogativa de que você é luz do mundo e que a partir de agora a sua vida se tornou luz para as outras pessoas que passarem no meio do seu caminho. Então, portanto, todas as pessoas que olharem para você a partir do momento que você nasceu de novo, vão olhar para você sendo luz. Por quê? Porque o mundo está em trevas. Porque o mundo jaz no maligno. Desde a queda de Adão, o mundo jaz no maligno. Talvez o versículo que eu mais cito em minhas pregações é Romanos 3, 23, que diz: porque todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. O que Paulo estava querendo dizer? Não há salvação fora de Cristo. E a forma de Jesus anunciar que existe essa salvação é através da luz do mundo que somos nós. A forma de Jesus anunciar que o mundo não há vida, que o mundo não há luz, que o mundo está em trevas, é anunciando através da luz que Ele deixou nessa terra, que há uma solução. E a luz somos nós, a luz sou eu e é você. Você está comigo, irmão? Então, como o mundo está em escuridão, nós devemos ter essa esperança. O mundo olha para o cristão como esperança. E apesar do mundo às vezes querer, não no Ocidente ainda, mas no Oriente acontece isso muito, e nos primeiros séculos da igreja, e depois, em 1500 pós-reforma, matarem tantos cristãos, assim como acontece no Oriente hoje, o mundo, apesar de odiar o cristão porque está em trevas, quem está em trevas, ele sempre busca por uma luz. Então, por maior que esteja a escuridão, eu gosto de usar esse exemplo, por maior que seja a escuridão, por maior que seja ela, se você ligar um fósforo, as pessoas que estão distantes vão enxergar que existe uma luz em meio a toda aquela escuridão. Então, por maior que seja o problema no nosso trabalho, um exemplo, por maior que seja o pecado, a contaminação na nossa família, por maior que seja a contaminação no nosso núcleo de pessoas que nós convivemos, ainda assim há uma esperança, e essa esperança deveríamos ser eu e você, sendo essa luz, refletindo como o ser humano deveria ser. Portanto, você não foi chamado para ter uma escolha se você quer ser luz ou não, mas você foi chamado para ser luz do mundo. E devemos entender que muitas das vezes, ser luz não é fácil, mas ser luz é o certo. Por muitas das vezes, não sei se já passou isso em sua vida, não sei se você já passou por isso, mas por muitas das vezes, em alguns ambientes, eu quis deixar de ser luz, e deixar de tentar refletir aquilo que Deus queria fazer através de mim. A partir de hoje eu não me comporto mais como cristão nesse ambiente. A partir de hoje, nesse ambiente aqui, eu não demonstro que eu sou cristão mais. A partir de hoje eu vou fazer como todo mundo faz. Se todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Se todo mundo age assim, eu vou fazer também. Isso acontece muito, né, em casamento, acontece muito em família, acontece muito em emprego. Já que está todo mundo agindo errado, eu vou agir errado também. Mas se nós estamos no mundo para sermos luz do mundo, como é que nós vamos agir como as trevas agem? Se Deus nos colocou no mundo para sermos luz, como é que nós queremos demonstrar que somos cristãos copiando as trevas? É impossível. Portanto, Jesus não nos dá uma opção. Assim como o médico opera, assim como o advogado defende uma causa, assim como o jogador serve para fazer o gol ou para defender o gol, um cristão deve brilhar por onde ele passa. Não há negociação. Não há negociação. Você é luz do mundo. Jesus te chamou para ser luz do mundo e não trevas. Se fosse para ser trevas, você continuava no local onde você estava. Portanto, Ele te tirou de lá para que você pudesse brilhar. E agora, quando você volta naqueles mesmos lugares, você não é mais trevas. Portanto, você se converteu em Cristo Jesus, mas agora você é luz. Amém? Segunda coisa que Jesus diz, através dessa ilustração, Ele também compara com algo que vai ser visto o tempo todo. Na continuação do versículo 14, diz assim: não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Primeiro ele diz, vocês são luz, portanto vocês devem refletir, devem brilhar. A segunda coisa que eles dizem é, assim como uma cidade
que está no alto do monte não pode se esconder, vocês também não poderão ser escondidos. Olha só o que John Wesley fala em seu comentário. John Wesley não, na verdade é Calvino, perdão. Ele diz: muitas das cidades da Judéia foram colocadas nos cumes ou nas encostas das montanhas e podiam ser vistos de longe. Talvez Jesus tenha apontado para uma dessas cidades, assim e dito aos seus discípulos que eles eram dessa forma. Suas ações não podiam ser escondidas. Os olhos do mundo estavam neles. Eles devem ser vistos. E como era esse caso, eles deveriam ser santos, inofensivos e imaculados. Olha só, Jesus estava explicando no monte, e Judeia era a cidade mais baixa, portanto viam a cidade do alto. Portanto, Jesus deve ter apontado para uma dessas cidades e pode ter dito, parafraseando, olhem para as cidades dos montes. Por mais que você queira, você não consegue desviar o olhar. Olhe para as cidades dos montes. Por mais que você queira desviar o olhar, é impossível desviar o olhar. Assim como essas cidades são dessa forma, é impossível que o cristão se esconda. Assim como uma cidade está no alto de uma colina e não pode se esconder, é impossível com que o cristão se esconda. Jesus está dizendo que em todo instante, em todo tempo, nós estamos em foco. Em todo instante, em todo momento, o foco está no cristão. Em todo instante, as pessoas estão olhando para nós. A mensagem que nós carregamos nos torna representantes dela. Portanto, não há como negligenciarmos isso. Portanto, quando você se demonstra ser um cristão, as pessoas olham para você como uma cidade no alto. E aí elas podem olhar e dizer, eu quero desviar o olhar, mas não tem como. Nós nos tornamos essa referência de como ser santos e de como sermos imaculados. Então, como é que nós queremos viver cristão em dualidade? Existe hoje, o cristianismo descristianizado. O que é o cristianismo descristianizado? Até alguns anos atrás existiam os católicos não protestantes. Agora existem os cristãos que não são protestantes. Ou pelo menos se julgam cristãos, mas não praticam aquilo que dizem. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então as pessoas olham para esses autos e dizem, você não é cristão? Deveria se comportar dessa forma. Por quê? Todo aquele que está na escuridão, todo aquele que está buscando algo, ele olha para uma referência que está maior e diz, é daquela forma que eu deveria ser. É daquela forma que eu deveria me comportar. Mas se nós somos cristãos e não nos comportamos da forma que Jesus nos diz que nós devemos nos comportar, como é que nós iremos agir mediante a isso? Porque você sendo como Jesus disse para você ser ou não, você está sendo uma cidade vista. As pessoas estão olhando para você. O seu trabalho, talvez por mais simples e singela que seja a atividade que você exerce, quando você está exercendo, embrulhando o pão que seja, quando você está entregando o caixa na hora de entregar o troco lá no caixa, da padaria, do açougue, do mercado, não importa o que você faz, quando você está fazendo isso, as pessoas estão percebendo, reparando o que você está fazendo. Por quê? Porque você é como uma cidade edificada no alto do monte e as pessoas estão olhando para nós. Então não importa o que você está fazendo, a forma que você se comporta reflete 100% da forma que as pessoas vão ver a mensagem que você carrega. Está comigo, irmão? Nós querendo ou não, nós estamos no foco. Existe uma frase que diz que, eu vi isso hoje quando eu estava finalizando o sermão, que o erro das pessoas é ir à igreja e olhar para as pessoas e não para Jesus. E eu concordo em partes. Qual é a parte? Sim, Jesus é o foco. Sim, Jesus é o lugar que nós estamos olhando para nos tornar. Mas, por outro lado, quando nós estamos na igreja, nós estamos olhando para o nosso irmão mais velho na fé. Paulo diz isso a Timóteo, dizendo às irmãs mais velhas, que as irmãs mais velhas devem ser o exemplo para as mais novas, que os irmãos mais velhos devem ensinar os mais novos. Por quê? Porque o que Jesus espera da sua igreja é que as pessoas possam olhar para nós e não nos ter como o caminho, mas nos ter como a placa que indica o caminho. E se nós formos a placa que indica o caminho errado, como é que nós vamos fazer? É como uma placa que tem no meio da cidade, sabe assim, ó?
A placa que tem no meio da cidade caminhando, direcionando o caminho. Você está na BR, e aí tem as placas direcionando o caminho. E se essa placa estiver errada, apontando para o caminho errado? A função da placa é apontar o caminho certo, mas se ela estiver apontando para o caminho errado? O problema é que nos dias de hoje nós estamos vivendo nesse nível, que estão pessoas no meio do caminho, se dizendo cristãos, como placas indicadoras, mas indicando para o caminho errado. Indicando para o caminho errado. Nós somos como cidades edificadas sobre o alto da rocha, sobre os montes, e portanto nós devemos comportar como isso. Nós devemos nos comportar como uma cidade que está edificada, que as pessoas olham para nós, entendendo que nós vivemos para a glória de Deus. A terceira coisa que Jesus fala, hoje vai ser mais singela e mais simples, mas a terceira coisa que Jesus fala, ele nos compara com algo que certamente deve clarear. Olha só o que ele diz no versículo 15. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ninguém acende uma lamparina, ninguém acende uma vela, ninguém acende uma luz e depois de acender essa luz, esconde debaixo de alguma coisa. Porque, por exemplo, quando acaba a luz em casa, né, hoje em dia tem uns celulares com lanterna, mas a gente puxar aí 15 anos atrás, 20 anos atrás talvez, quando acabava a luz, né, nas casas, nós usávamos a vela, certo? Usava a velinha, acendia a velinha e passeava pela casa, ia dormir às vezes sem luz, e aí colocava a luz para clarear até dormir e tal. Nós tínhamos esse hábito de usar a vela passando pelos lugares. Agora imagina, acabou a luz pelo lugar, acabou a luz em casa, e ao invés de nós acendermos a vela, nós acendemos a vela e colocamos algo por cima dela. Qual é a lógica disso? Acendi a vela, peguei uma vasilha e coloquei por cima. Acendi a vela e escondi dentro de um guarda-roupa, escondi dentro do armário. Qual é a lógica de uma vela acesa que não serve para nada? Assim é um cristão que não reflete aquilo que Deus quer que nós possamos refletir. Ele é uma vela que foi acesa, mas está escondido. É uma vela que foi acesa, mas não reflete aquilo que Deus nos chama para refletir. Quando Ele nos compara com essa lamparina, Ele está nos comparando como uma luz portátil. O que é uma luz portátil? A mesma alusão da casa. Quando você acende a vela, você vai pelos cômodos passando. E, portanto, você pega a velinha, e aí a cozinha está sem luz, você vai com a velinha para a cozinha. E aí você vai para o quarto, você vai com a vela para o quarto. Jesus está dizendo que nós somos dessa forma. Que por onde nós passarmos, nós somos como essa luz. E por onde nós passarmos, nós devemos iluminar e clarear esse lugar. Portanto, se nós somos como vela, se nós somos como lamparina, e ainda assim permitimos sermos tampados por algo, de que valia nós temos? De que valia nós temos se nós nos comportarmos dessa forma? O cristão que se esconde, ele deveria se envergonhar. O cristão que se esconde, ele deveria se envergonhar. Por quê? Porque Jesus fez todo o trabalho por nós. Qual é a nossa participação na obra da cruz? Nenhum. Eu gosto de usar a referência de um jogo de futebol que tem um videozinho no YouTube, se eu não me engano, de quando o juiz apita para fazer a substituição, já no final do jogo, aí quando ele levanta a placa e o juiz permite com que o cara entre no campo, aí ele levanta a placa, permitindo com que ele entre, e quando ele pisa no campo, o juiz acaba o jogo e o cara não jogou nada. Assim somos nós em referência à obra da cruz. Nós não fizemos nada para que Jesus pudesse nos salvar. Pelo contrário, éramos ruins demais e mesmo assim Ele resolveu nos salvar. E aí Jesus faz tudo o que fez, sofre na cruz, dá a sua vida por nós, nos compra do pecado, nos tira do pecado, paga o preço que era impagável com que nós pudéssemos pagar. O boleto que era impagável, Ele paga, te tira do pecado, te tira da escuridão, te acende. E aí nós colocamos uma tampa por cima. Nós nos escondemos quando se trata de cristianismo. Nós não devíamos nos esconder nem se nós vivêssemos num país perseguido. Nós não devíamos esconder nem se nós vivêssemos num país onde o evangelho não pode ser pregado. E por que às vezes nós nos escondemos num país em que o evangelho ainda é livre? Presta atenção. Por que nós nos escondemos por portarmos e fazermos dessa forma? Não tem como. Nós devemos nos envergonhar
se nós nos escondemos sendo velas ou lamparinas que o Senhor nos permitiu com que fôssemos acesos. Preste atenção, irmãos. Existem dois tipos de cristãos que nós não devemos ser de forma alguma. E o primeiro deles é os que se escondem. O primeiro tipo de cristão que nós não devemos ser é os que se escondem. São esses que são acesos e depois é colocado algo por cima para se apagar. Esse tipo de cristão não devemos ser de forma alguma. E o segundo tipo de cristão que nós não devemos ser são aqueles também que querem se aparecer demais. Já viu o cara que quer brilhar quando não deve brilhar? Ele quer aparecer nos lugares que não devem aparecer? Mais uma vez eu repito, nós somos ferramentas, portanto nós estamos em disponibilidade para sermos usados pelo nosso Senhor. Portanto, não devemos aparecer de menos. Quando o Senhor quer nos usar, nós nos apagamos. Ou quando o Senhor quer nos usar, nós queremos ser usados demais. Porque nós somos ferramentas na mão do nosso Senhor. Então eu devo respeitar e obedecer o Senhor que manda em minha vida. Está comigo, irmão? Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos brilhar no local adequado, que ilumina a todos que estão na casa ou no local onde nós estamos. Nós devemos liberar a intensidade de brilho correta pelo lugar que nós estamos. Talvez existem pessoas aqui que vivem numa família que só ele é cristão. Talvez existem pessoas aqui que vivem em uma empresa que só ele é cristão. Portanto, nesse lugar que só você é cristão, na família que só você é cristão, no trabalho que só você é cristão, numa sala de aula, de faculdade, de escola que só você é cristão, você deve ser essa luz. Ainda que te custe algo, ainda que te custe às vezes o prestígio, ainda que não é, abrindo essas aspas, não é o crente chato, ok? Nós já falamos sobre isso aqui, já vencemos esse assunto. Não é ser cristão chato, mas ser cristão que brilha. E brilhar não são com nossas palavras, é com nossa vida, é com aquilo que fazemos e com aquilo que praticamos. E talvez seja o resumo disso tudo. Devemos clarear o lugar que estamos, porque esse é o nosso trabalho. Mesmo que imperfeitos, ainda assim, a nossa missão é brilhar na escuridão que estamos. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja custoso, o que Jesus está dizendo é: eu te acendi, como eu te acendi, você deve brilhar pelos lugares que você vai. E aqui fica a pergunta: nós estamos brilhando pelos lugares que nós estamos passando? Quando se trata de referência de vida, do que devemos ser, porque querendo ou não essa referência, nós somos a referência pelos lugares que nós estamos, e aí nós devemos escolher se devemos ser a referência do mal, ou se seremos a referência do que é bom. Eu odiava ouvir essa palavra na escola, por exemplo, mas eu fazia jus ao apelido, que se você é cristão, eu prefiro ir para o inferno. Se ele é cristão, eu prefiro o inferno. Se ele se porta, se você vai na igreja, eu prefiro ir para o inferno, porque as suas ações dizem pouco da fé que você pratica. As ações que nós praticamos dizem pouco, muito pouco, sobre aquilo que falamos. Porque quando nós dizemos que somos luz, nós devemos refletir muito mais aquilo que nós estamos falando. Então nossas falas às vezes devem ficar de lado, e nossas ações devem ser demonstradas. É o que eu disse semana passada. E eu estava conversando essa semana também com uma pessoa sobre isso. Quando nós vamos fazer um negócio, por exemplo, quem é empreendedor sabe disso. Quando você vai fazer um negócio e a primeira coisa que a pessoa fala é: eu sou crente. Eu não te perguntei se você é crente. Eu te perguntei se você vai cumprir com o acordo que eu fiz com você. Eu não te perguntei qual é a igreja que você frequenta. Eu te perguntei se você está disposto a cumprir aquilo que eu estou falando que nós estamos fazendo. É um acordo comercial. Se você é cristão ou não, eu vou descobrir depois que nós terminarmos o acordo. Se você é cristão ou não, eu vou descobrir no final de tudo. No final de tudo, nós vamos descobrir se você se portou como isso ou não. Você vai descobrir se você foi cristão no final das contas, quando você pedir para ser mandado embora da empresa, ou a empresa chegar em um momento que tem que te mandar embora, e no final disso tudo você vai descobrir se você foi luz ou não. É aquela questão que eu sempre falo sobre se você faz falta ou favor. No dia que você vai sair da empresa, as pessoas vão dar graças a Deus ou vão falar: que pena que você está indo embora.
Porque se você for luz, as pessoas vão dizer, que pena que está indo embora. Você fazia diferença no local. Ou as pessoas vão dizer, já vai tarde, que eu não te veja nunca mais. É o que Jesus está dizendo. Você deve clarear os locais por onde você passa. E clareando os locais por onde você passa, você deve ser luz, porque você está aceso como uma lamparina, e ainda, além de tudo, está sobre o alto do monte. E aí Jesus finaliza dizendo, e o Bill pode vir, no versículo 16. E assim também, a luz de vocês, e assim também brilhe, assim brilhe a luz, oh meu Deus, assim brilhe também a luz de vocês, diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês façam, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Jesus finaliza esse trecho do Sermão do Monte dizendo que a nossa luz deve brilhar. E brilhar como? Através das nossas boas obras. Como a nossa luz deve brilhar? Através das nossas boas obras. Sempre digo isso. As obras não salvam, mas elas são as provas de que somos salvos. Nada que você fizer vai te salvar. Você não foi salvo porque você era bom demais. Você não foi salvo porque você sabia fazer muito bem. Você foi salvo porque você era miserável. Jesus te viu e disse, vou te salvar. Mas após a sua salvação, aquilo que você faz vai provar se você foi salvo ou não. Então o que você faz reflete se você de fato foi salvo por Cristo Jesus. Olha só o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 14 do seu livro. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa, ou necessitando do alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Olha só o que Jesus está dizendo. O Tiago, na verdade. Tiago está dizendo que, em alguns momentos, a sua oração e a sua palavra de abençoar se tornam inúteis. Quais essas? Quando você deve ser manso e não é. Quando você deve cuidar do seu próximo, você não cuida. A sua oração se torna inútil. Tiago está dando um exemplo, eu vou tentar exemplificar para você. Quando alguém chega em você e diz, eu estou necessitando de algo, e ao invés de você doar aquilo que você tem, que você pode doar, e não faz, mas diz, eu não posso doar, mas eu vou orar por você, essa oração é inútil. Quando alguém te pede algo para suprir a necessidade do corpo, você diz, eu vou orar por você e você vai em paz. Trate de cuidar, tá? Trate de se alimentar, trate de vestir. Se você age dessa forma, se você tem para dar e não dá, se você age como deveria agir, mas não age, a sua oração é inútil. A sua fé sem obras, ela é inútil. Jesus finaliza o contexto de tudo dizendo, eu tirei vocês da onde eu tirei, para que vocês praticassem as boas obras. Portanto, como cristãos, devemos praticar essas boas obras, porque elas fazem parte de nós. Todo aquele que nasceu de novo deve praticar essas boas obras, porque não há divórcio nisso, não há separação nisso. Você pode dizer, não, que eu gosto de orar, porque a minha oração pode muito em seus efeitos, ok, mas Jesus está dizendo, não adianta você dizer que você é bom de oração, quando você trata o seu irmão da forma que você não deveria tratar. Então, quando nossas obras devem ser boas, em que aspectos? No aspecto comportamental, a nossa obra deve ser boa. No que se trata com o nosso irmão, nossa obra deve ser boa. Quando você precisa ser manso, você deve ser manso, isso é uma boa obra. Quando você deve ser pacífico, promover a paz entre os irmãos, e você o faz, você pratica boa obra.
No seu comportamento nós devemos praticar essa boa obra. Quando mais praticamos essas boas obras? Quando nós nos envolvemos e nós fazemos parte daquilo que o reino de Deus está fazendo, que é cuidando do órfão, da viúva e do necessitado. Nas obras sociais, você deve fazer as boas obras também, porque você faz parte disso. O dever de cuidar da órfã, da viúva e do necessitado não é daqueles que pregam uma mensagem socialista, não. E sim do cristão. A igreja do primeiro século, a igreja de Atos, por exemplo, ela não cuidava só da fome dos cristãos, daqueles que estavam convertendo, não. Roma estava sitiando, portanto impostos eram muitos e sobrava um pouco dinheiro no final da conta para que eles pudessem pagar a comida. Sabe o que a igreja fazia? Distribuía perante aqueles que estavam necessitados. Assim também deve ser o cristão. O cristão deve se doer quando alguém necessita e ele tem para dar. Quando você não tem para dar, tudo bem, mas quando você tem para dar, você deve doar. A sua oração não basta. Um exemplo, abre essa aspas, sobre essas ações que estamos fazendo no final do ano. Imagina nós sairmos daqui, chegarmos na escola e orarmos, dizermos: eu vou orar por vocês e vão embora para casa. E aí chega lá uma família e diz: eu preciso de alimento, eu preciso de comida, meu filho só tem essa roupa para vestir. Algumas crianças tirando o sapato do pé, do chinelo, e talvez só teriam esse sapato para passar o resto do ano que vem inteiro. E aí, ao invés de nós darmos esse sapato, dizer: vamos orar por você, e o Senhor vai mandar um anjo na sua casa e vai te dar o sapato. Isso não é boa obra, isso é hipocrisia. Nós devemos praticar nossas boas obras quando podemos, porque nós somos luz e devemos clarear os locais por onde passamos. Outro âmbito que devemos praticar essas boas obras, no nosso cotidiano, nós devemos praticar essa boa obra. E isso aqui é difícil até para eu falar, porque o meu coração às vezes ele se perde nesse âmbito. Mas, por exemplo, no nosso cotidiano, no dia a dia, no trânsito, nós devemos praticar essas boas obras. E eu sei que é difícil, eu sei que é. Eu até evito sair de carro dia de sábado, porque sábado eles tiram para testar a minha paciência. Falo: não vou sair de casa dia de sábado para eu não pecar contra ninguém, contra o Senhor, com essas pessoas que saem de casa. Quando nós praticamos a boa obra no nosso cotidiano, quando ao invés de nós jogarmos o lixo na rua, nós jogamos na lixeira. Olha que coisa linda. No nosso dia a dia, nós devemos nos comportar como alguém que é luz e não trevas. Jesus está dizendo sobre isso. Olha só o que John Wesley diz. Estou finalizando. Olha só o que John Wesley diz em seu comentário sobre esse versículo. E agora vai apertar o calo no sapato. Ele diz: que a luz no seu coração brilhe em todas as boas obras, tanto as obras de piedade quanto as obras de misericórdia, e para aumentar a sua habilidade de fazer o bem, renuncie todas as coisas sem valor, corte despesas desnecessárias, como alimentos, móveis e roupas. Seja um bom mordomo de todos os dons de Deus, mesmo que sejam os mais baixos. John Wesley não está dizendo para você viver como um franciscano e tirar tudo que você tem e dar para o próximo. Se você quiser viver assim, que viva. Mas ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo sobre os gastos desnecessários. E parece loucura dizer isso nos dias de hoje, porque o dia de hoje é: quanto mais você tem, mais você é. Parece que é isso, né? Quanto mais você demonstra ter, mais você é. Mas John Wesley está dizendo: não, você precisa cortar aquilo que é desnecessário. O que é desnecessário? É relativo. É relativo o que é desnecessário. Mas eu refletindo sobre isso, eu comecei a pensar que até nas compras demasiadas nós devemos pensar, porque até nas compras nós podemos pecar contra Deus. E eu abro essa aspas para você entender como nós podemos pecar contra Deus nessas compras. Aquelas pessoas que compram roupas que nunca vão usar. Vai lá, compra e nunca usou, nunca vai usar a roupa. E isso aqui é principalmente para a mulher, né? Vai lá, compra, bota no armário
nunca mais usou, eu vou usar, tô só esperando emagrecer que eu vou usar. Essa é a clássica, né? Aí fica lá anos, a roupa lá parada. Até quando você compra uma roupa que você não vai usar, é um gasto desnecessário. E para quê? Qual é a lógica disso? Homens, isso aqui me dá um ódio, porque eu já vi alguns homens cristãos, que de fato as obras mostram que são cristãos, mas erram e pecam nisso. Homens que têm coleções de coisas inúteis. Tênis, por exemplo. Entra no quarto do cara, o cara tem um closet com 1000 tênis que nunca usou na vida. E no meu modo de pensar, essas pessoas, baseado no que Jesus está dizendo, sobre o entender o que Deus está fazendo, sobre entender a obra de Deus, uma pessoa que tem 1000 tênis em um closet, está pecando contra Deus. Porque está comprando demasiado para encher o ego do coração, dizendo, mas quando eu era criança eu queria ter um tênis e eu não tinha, e agora eu tenho 1000. Você não tem 1000 pernas. Então até a compra do cristão deve ser essa compra pensada. O que não é uma compra demasiada? Se eu preciso de 4, 5, 6 sapatos, pares de tênis durante o ano, glória a Deus, vai lá e compre. Se eu preciso trocar de tênis a cada 3 meses, porque eu uso muito e ele rasga, eu preciso comprar outro, glória a Deus, vai lá e compre. Mas nós não devemos usar o nosso recurso de forma demasiada, comprar demais e usar de menos. Porque às vezes pela ansiedade nós vamos lá e compramos. Por causa da depressão nós vamos lá e comprando. Eu estou mal emocional, vou lá e passo o cartão. Nós estamos fazendo de forma demasiada isso. Nós estamos deixando de cumprir a vontade de Deus e cumprir a nossa própria vontade. A continuação de John Wesley, esse comentário foi meu, não leve para o coração. Ele continua dizendo, corte todos os gastos desnecessários com o seu tempo. Todos os projetos desnecessários e inúteis, e tudo que sua mão achar para fazer, falo-a com força. Seja cheio de fé e amor, faça o bem e sofra o mal. E aqui seja firme, inabalável, sim, sempre abundando na obra do Senhor, pois tu sabes que o seu trabalho não é vão no Senhor. Ele continua dizendo, boas obras são feitas com falta de desperdício de tempo. Nós às vezes estamos desperdiçando nosso tempo demais com o que não devemos desperdiçar, estamos deixando de fazer o que devemos fazer, estamos deixando de fazer a boa obra do Senhor por causa das nossas próprias concepções, deixando de ser luz porque queremos encher e preencher o nosso próprio ego. John Wesley diz, corte os gastos com tempos desnecessários. E o que é isso? Eu não sei. Eu estou numa luta comigo mesmo para cortar o uso de celular desnecessário. Pessoal, eu trabalho com isso, eu preciso disso. Mas o último relatório que eu tive no meu celular estava 7 horas por dia no telefone. Eu não preciso de 7 para resolver minha vida. Então esse gasto demasiado, eu deixo de cumprir a boa obra do Senhor para fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer e encher o meu coração com o meu próprio contentamento. Mas Jesus está dizendo, se você é luz, se você é uma lâmpada, se você é uma cidade edificada no alto da rocha, você deve deixar de fazer aquilo que você acha que deve ser feito e começar a fazer aquilo que eu quero que você faça. Para terminar, eu quero usar o exemplo da história do sapateiro e do Lutero, que alguns de vocês já ouviram. Que no tempo da reforma, um sapateiro parou Lutero no meio do caminho e disse, eu quero participar da reforma, mas eu não sei pegar microfone, eu não sei escrever livro, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer o que vocês fazem. Como é que eu posso participar disso? Aí Lutero diz a ele, faça o melhor sapato que você puder, venda pelo preço mais justo que você puder, que você estará participando da reforma. Portanto, o que ele estava querendo dizer, use o seu tempo de uma forma produtiva, fazendo o melhor que você pode. Venda pelo um preço justo, lucrando aquilo que você deve lucrar, mas não extorquindo do próximo. Porque dessa forma, você estará fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Entristece meu coração. Eu tenho uma página no Instagram que chama Outfit do Templo. E ver pastores e obreiros e cantores
ostentando relógios de 198 mil reais. Um deles, um dos mais famosos, não cito nomes, mas um dos mais famosos do meu neopentecostal, um relógio de 398 mil reais. Camisas, blusa, simples, de malha, a gente paga 50 reais ali na Polo, custando 4.900 reais. Esses homens se esquecem que um dia nós estaremos sentados perante o Senhor, e perante o Senhor não há desculpas, porque no dia que o Senhor vier conversar conosco, a desculpa do eu comprei porque eu precisava, ela não funciona. Porque ninguém precisa de uma camisa de 4.000 reais, ninguém precisa, o meu relógio custou 20 reais, está desbotado, e marca a hora da mesma forma. Eu não estou pregando sobre pobreza, mas estou pregando sobre demasiadamente riquezas que não são boas obras. Viva conforme você trabalha para viver, mas que o seu modo de vida possa glorificar o Senhor e que você possa executar as boas obras que Ele te chamou para fazer, em nome de Jesus. Você é luz, portanto brilhe por onde você passar. Fica de pé no seu lugar.